Boa tarde a todos, meu nome é Rafael José da Silva Galvão e aqui eu vou estar começando a apresentação do trabalho de Física do Solo e o tema do meu grupo foi a compactação do solo em áreas sobre o preparo convencional do solo continuamente. Os integrantes do nosso grupo são o Alexandre Bonacursi, Giovanni Cavalari e eu, Rafael José. Na nossa apresentação, ela vai seguir essa ordem a partir desse roteiro. Eu vou apresentar a primeira metade desses tópicos e o Alexandre vai ficar responsável pela segunda metade. Para começar a nossa apresentação, eu primeiro queria trazer um pouco sobre o que é a compactação do solo. E, como diz no slide, a compactação do solo é definida como uma alteração dos espaços porosos, densidade e resistência à penetração, que acaba dificultando o crescimento da planta. Quando vai tratar sobre esse assunto, é bom lembrar também que o solo possui macro e microporos, sendo os macro responsáveis pelas trocas gasosas, pelo fluxo de água que vai até o lençol freático. Essas trocas gasosas, por exemplo, pode ser de dióxido de carbono, de oxigênio, entre outros gases. E os microporos são responsáveis pela retenção da água, além de servir como um habitat fúngico. Quando trata também desse assunto, é sempre bom lembrar que a capacidade das plantas de explorar os solos, em geral, em busca de água e nutrientes, depende muito da distribuição das raízes no perfil, que por sua vez também acaba dependendo das condições físicas e químicas do solo. E qualquer alteração nesse quesito, físico ou químico do solo, pode influenciar significativamente na produtividade de alguma determinada cultura. Além desse ponto, existem alguns motivos para que ocorra a compactação. Por exemplo, ela pode ocorrer pelo uso contínuo do solo sem reposição adequada dos nutrientes, tráfego de maquinário pesado em terra de plantio, equipamento de transporte de animais, falta de cobertura no solo também. Esse e dentre outros também fatores que podem ocasionar a compactação. Alguns autores já afirmam que a compactação do solo vem se destacando em nível mundial como sendo um dos principais fatores limitantes da qualidade física de terras agrícolas, prejudicando muito a obtenção de maiores índices de produtividade. Além disso, também existem vários métodos para identificar essa compactação, que vai desde os métodos laboratoriais, através da coleta de amostras e utilização de materiais específicos, como, por exemplo, o penetrômetro, através de uma análise de trincheira, e também pela observação de sintomas em plantas e no solo, das raízes das plantas no solo. Agora eu vou falar um pouco sobre o SPC em si, algumas técnicas do SPC primeiro. No sistema de preparo convencional, são utilizadas algumas técnicas tradicionais, como por exemplo, a aração, a remoção da vegetação nativa, a calagem, a gradagem e a semeadura. Agora, para que serve o preparo do solo em si, de modo geral? Ele tem por objetivo básico fornecer as condições ótimas para a germinação, a emergência e o estabelecimento das plantas. Essa operação deve permitir um aumento da infiltração da água, de modo a diminuir as perdas de água e sedimentos por erosão a um mínimo tolerável. Também o preparo do solo pode ajudar também a reduzir a população inicial de plantas invasoras. E, resumidamente, é isso, o motivo do preparo do solo. Agora eu vou entrar mais especificamente no SPC. O SPC em si começa normalmente no verão até o outono, anterior à semeadura da lavoura. A primeira atividade consiste no desmanche das taipas
normalmente realizado com a própria entaipadeira, invertendo-se o sentido dos trabalhos dos discos, ou na ausência dessa, com grades, arados e lâminas frontais. O preparo convencional, ele consiste no quê? Ele consiste no revolvimento das camadas superficiais para reduzir a compactação, incorporar os corretivos fertilizantes, aumentar também os espaços porosos e, com isso, acaba elevando a permeabilidade e o armazenamento de ar e água. Além disso, o revolvimento do solo, ele também ajuda no controle de pragas e patógenos do solo. Pode-se dizer assim, que o preparo convencional ele é realizado em 2 etapas, que são essas que eu vou mostrar agora no slide. A primeira etapa é baseada no quê? É no preparo primário, que consiste em quê? Na realização de uma operação mais grosseira, com arados ou grades pesadas, que visa o afrouxamento do solo. E também utiliza para incorporação de corretivos, de fertilizantes, de resíduos vegetais de plantas daninhas, ou também para descompactação superficial. Já na segunda etapa, é chamado preparo secundário, que consiste na operação do destorroamento e de nivelamento da camada arada do solo por meio das gradagens do terreno. E um dos objetivos dessa segunda etapa do preparo do solo é o controle das plantas invasoras, que pode proceder à última gradagem niveladora imediatamente antes do plantio. E agora, o restante da apresentação vai ficar com o Alexandre. Boa tarde, dando continuidade aqui à apresentação. Vou falar sobre as vantagens do sistema do plantio convencional. Bom, ele aumenta a mineralização dos componentes orgânicos pelos micro-organismos, ou seja, ele facilita a decomposição do material orgânico, porque ele diminui o material, ele corta, né? E facilita, ele expõe a matéria orgânica para os micro-organismos atuarem na decomposição. É a mesma coisa se você pensar que comer um bife inteiro, ou se você picar, é claro que você consegue se alimentar dele de uma melhor maneira quando ele está picado, né? Além disso, ela atua na destruição de plantas daninhas e sementeiras, ou seja, você faz o controle de plantas daninhas mecanizado, seja na utilização da grade, do arado, etc. Você consegue controlar essas plantas daninhas. É um método de controle. E nivela a superfície do solo para facilitar as operações de semeadura. Ou seja, nivela o solo ali, você, depois de alguns revolvimentos no solo, você faz o nivelamento para dar uma destorroada, né? E ele facilita a sua operação na semeadura. Uma coisa que não está aqui nesse slide, mas eu acho muito importante falar que é uma das principais vantagens do sistema plantio convencional, uma das principais vantagens quando você fala em revolver o solo é a incorporação de corretivos e adubos, né, no solo. Você aplica lá um corretivo e faz essa incorporação utilizando arados, grades, etc. É uma vantagem que não podia ter deixado de falar. Agora, vamos falar sobre as desvantagens. Quem disse que está indo? Aí foi. Falar sobre as desvantagens do plantio convencional. Começando a falar que o revolvimento intensivo diminui a fertilidade do solo. Como eu tinha dito, o revolvimento do solo expõe essa matéria orgânica que é decomposta de uma maneira mais rápida, né? Deixa o solo exposto também ao sol, etc. E diminui essa matéria orgânica. Uma característica no plantio convencional, comparado a outros sistemas, por exemplo, o plantio direto, é decréscimo de matéria orgânica no solo. E a matéria orgânica no solo está diretamente ligado com a fertilidade, porque ela cria cargas no solo, ela tem carga no solo e pode prender nutrientes, etc. Favorece a erosão em solos declivosos, isso é óbvio, né? Você
revolve o solo, pulveriza o solo, desagrega ele. E numa área que tem declive, choveu, carregou, né? Carregou partículas, carregou elementos, e fora que o tempo de preparo do solo é maior do que em outros sistemas, porque você tem que fazer muitas operações, né, para realizar esse plantio convencional. Em 2017, alguns slides aí para trás, estava mostrando que em 2017, alguns dados que a maior parte do nosso país tinha plantio convencional. Hoje eu não sei como é que tá, mas eu sei que o plantio direto vem crescendo. Antes era só de uma maneira ambiental. Hoje já também as pessoas começaram a olhar de uma maneira financeira, uma maneira econômica. Está sendo viável por causa dessa por causa desse menor necessidade de utilização de maquinários e, né? Então tem sido muito levado em consideração isso aí. Aqui, ó, a compactação no sistema convencional. O principal problema desse sistema é o grande prejuízo em relação à quebra dos agregados do solo. O que é isso? Você vai lá e passa, você passa a grade algumas vezes, né? Uma, duas, depois você vem, nivela, você quebra os agregados do solo. O que é isso? Esse agregado, ele ao redor dele, ali em volta, na parte exterior, tinha macroporos, você diminuiu essa macroporosidade do solo quando você revolveu ele e pulverizou esse solo mesmo. O macroporo está diretamente ligado com a drenagem da água e com a aeração, né, com as plantas. Então, você está desagregando o solo. E também está diminuindo a matéria orgânica, que depois vai ser dificultada essa agregação de novo, porque a matéria orgânica atua também como cimentante na agregação do solo. Vamos passar. Tá difícil, hein? Aqui. O espaço fica impróprio para os plantios, pois o solo já não consegue mais respirar. Como eu disse, o macroporo está diretamente atuando na aeração das plantas com o solo, né? E você diminui essa macroporosidade, você diminuiu a drenagem do solo, você dificultou a aeração. O solo está compactado, a planta tem dificuldade de desenvolver o seu sistema radicular, de se sustentar, de buscar água e nutrientes, acarreta vários problemas aí nas produções. A mobilização contínua do solo devido às práticas de preparo muitas das vezes é responsável pelo aparecimento de uma camada compactada de 10 a 25. É a chamada pé de grade. Por exemplo, né, pode ser de outros implementos também, mas aqui eu vou dar o exemplo da grade. Você passa a grade um ano, passa a grade outro ano, você tem essa metodologia de preparo de solo. Ali até onde a grade vai, em torno dos 10 a 25 centímetros, né? Mais próximo dos 20 centímetros, que é a capacidade dela, que ela chega mais ou menos até aí, mas varia bastante. E ali ela forma uma área compactada, uma camada compactada em torno desses 20 centímetros, que dificulta a infiltração da água e limita também o crescimento das raízes. Bom, você está lá com o solo compactado, seja por causa de implementos passando, por exemplo, o pé de gade, ou então de máquinas, o trator está passando, está compactando o solo, ou então você tinha gado em cima, animais, né, transitando, compactou o solo. Como vamos descompactar isso agora? Primeiramente, deve-se analisar a camada que está compactada. Você vai, a partir de um implemento de impacto, né, um equipamento de impacto, eu esqueci o nome agora, ele identifica a camada que está mais compactada, depois você pode jogar no Excel, fazer as análises mais certinha para você ver a camada que está mais compactada mesmo, para aí sim você fazer o manejo adequado, porque não faz sentido você ter, por exemplo, tem um gado, você tem animais transitando ali, você tem uma compactação mais rasa, vamos dizer assim, mas na superfície. Não tem necessidade de você passar um arado, né, visto que o custo é muito alto, né, você não precisa virar o solo 30 centímetros, né, levar essa leiva para cima, 30 centímetros, compactar, né, ou então fazer
uma subsolagem, não tem necessidade. Então, você identifica essa camada compactada. A partir daí, você escolhe e opta pelos manejos que você vai utilizar, né? Recomenda-se utilizar implementos com hastes e ponteiras estreitas. Aí você vai, por exemplo, utilizar grades, arados, subsoladores, aí vecas, né, para descompactar o solo. E uma coisa também que não pode deixar de lado é a interação do processo mecânico e biológico, como diz nessas frases aqui do meio. Porque você vai lá, descompactou o solo, agora você tem que utilizar plantas que ajudam você também a descompactar, seja por causa do sistema radicular dela, que abraça o solo, um sistema radicular denso, ou então um pivotante, no caso da soja, né, que faz os bioporos, né, abre o solo e faz os bioporos. É muito importante você fazer essa interação entre processos mecânicos e biológicos. Também tem a opção de fazer descompactação no solo na semeadura. Eu particularmente, nunca vi, mas utiliza-se guilhotina e facão em maior profundidade, que entra no solo quando mesmo você está plantando e já vai descompactando. E de considerações finais que nós temos de base é o que o produtor está ali com o problema, ele tem que atuar da maneira que tem que ser, né? Claro que às vezes por exemplo, eu preferiria trabalhar no plantio direto, né? Por causa das vantagens que ele oferece, mas nem sempre dá certo, né? É importante para a nossa economia também é o plantio convencional, assim como o direto que vem ganhando disposição. E a pessoa tem que resolver o problema ali. Tá fazendo utilizando o plantio convencional, compactou, analisa, vê a área, a camada está compactada e descompacta. Porque às vezes, por exemplo, você quer usar o plantio direto, mas não dá. Por exemplo, você vai pegar uma área de usina, aí de reforma, então você tem que utilizar o plantio convencional e tem esse problema de compactação, então você tem que só atuar de maneira eficiente, né, e racional, pessoal. Só essa foi a apresentação, muito obrigado.